Durante o Jubileu da Esperança 2025, quem estiver impossibilitado de fazer a peregrinação até a Catedral da Sé em Mariana poderá fazer a visita pessoal nas basílicas e nos santuários da Arquidiocese, de acordo com a carta pastoral divulgada pelo arcebispo Dom Ayrton José dos Santos em dezembro de 2024. Lembrando que essa condição é apenas para as pessoas que não têm condições físicas para peregrinar até a Catedral da Sé. Os horários de visitação das missas e o endereço de cada uma das igrejas jubilares você confere agora. Basílica Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto. Horário de visitação, terça a domingo, de 9 da manhã até as 4h45 da tarde. Horário das missas, terça a domingo, às 7 da manhã, às 5 horas da tarde. Domingo também tem às 7 horas da noite. É importante que a pessoa ligue na Secretaria Paroquial no número DDD 31 35 51 47 35 e agende a sua visita. Ela fica na Praça Monsenhor João Castilho Barbos, número 16, bairro Pilar, em Ouro Preto. Basílica do Bom Jesus em Congonhas, horário de visitação, terça a domingo de 6 da manhã até às 6 horas da tarde. Horário das missas, segunda a sábado às 7 horas da manhã, quarta-feira às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, sábado às 7 horas da noite, domingo às 8 horas e às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Endereço Praça da Basílica 180 Centro, em Congonhas. Telefones DDD 31 3731 1590 e DDD 31 3731 1540. Basílica Sagrado Coração de Jesus em Conselheiro Lafayette. Melhores dias para visita pessoal. Sexta, sábado, domingo, conforme os horários das missas. Horário das missas, segunda a quinta-feira, às 7 horas da noite. Sexta-feira, às 7 horas da manhã, às 3 horas da tarde, às 7 horas da noite. Sábado, às 3 horas e às 6 horas da tarde. Domingo, às 6h30, 8 e às 10 horas da manhã e 6h30 da tarde. Toda sexta-feira tem confissões de 2 até as 4 horas da tarde. Endereço Praça Astor Viana, 8, bairro Sagrado Coração de Jesus, em Conselheiro Lafayette. Telefones DDD 31 3763 8601 e DDD 31 3721 5197. Aqueles que forem fazer sua visita pessoal poderão também, nos horários de missa disponibilizados nessa programação, realizarem sua confissão na Capela da Misericórdia da própria Basílica. Basílica São José Operário em Barbacena, horário de visitação, segunda-feira de 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Terça até a sexta-feira é de 7 horas da manhã até às 8 horas da noite. Sábado de 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Domingo de 7 horas da manhã até às 8 horas da noite. Primeira sexta-feira do mês de 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Horários das missas, terça-feira às 7 horas da noite, quarta-feira às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Quinta-feira, adoração Santíssimo Sacramento às 6 horas da tarde, seguida da Santa Missa às 7 horas da noite. Primeira sexta-feira do mês às 3 horas da tarde e as demais sexta-feira às 7 horas da noite. Sábado às 5 horas da tarde. Domingo às 8 horas e 10 horas da manhã. 4 horas da tarde e 7 horas da noite. Endereço Praça Padre Lário, 88, bairro São José, Barbacena. Telefones DDD 32 33 31 6800, DDD 32 33 31 6084 e DDD 31 9 86 29 91 92. Na região pastoral Mariana Norte, Santuário Nossa Senhora do Carmo em Mariana, horário de visitação, terça a sábado de 8 horas até as 11h30 da manhã e de 1h30 até as 5 horas da tarde. Domingo de 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Horário da missa todo domingo às 6 horas da tarde. Praça Minas Gerais, sem número, Centro, em Mariana. Telefone DDD 31 35 57 31 67. Santuário Nossa Senhora da Conceição em Ouro Preto, horário de visitação de terça-feira até domingo, de 8h30 até as 11h50 da manhã e depois de 1h30 até as 4h50 da tarde. Horários das missas,
terça, quarta, quinta, às 7 horas da noite. Primeira sexta-feira do mês, às 7 horas da noite. Domingo, às 8h30 da manhã e 7 horas da noite. Endereço: Praça Antônio Dias, 9, bairro Antônio Dias, Ouro Preto. Telefones: DDD 31 35 51 32 82 e DDD 31 35 51 46 61. Santuário Nossa Senhora da Lapa, em Ouro Preto. Horário de visitação terça a domingo de 8 horas da manhã até o meio-dia e de 2 horas até as 5 horas da tarde. Horário da missa, todo domingo às 10 horas da manhã. Endereço: Rua da Lapa Queimada, sem número, distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. Telefone: DDD 31 35 57 11 79, DDD 31 9 88 64 35 62. Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Caraça, em Catas Altas. Horário de visitação de segunda a domingo de 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde. Horário das missas, domingo às 11 horas da manhã, Estrada do Caraça, quilômetro 9, Catas Altas. Telefones: DDD 31 38 37 26 98, DDD 31 39 42 16 56. Santuário São João Batista, em Barão de Cocais. Horário de visitação, segunda a sexta-feira, de 6 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Sábado, de 8 horas da manhã até o meio-dia. Domingo, de 6 horas da manhã até o meio-dia. Horários das missas, terça, quarta e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Quinta-feira, às 7h30 da noite. Sábado, às 7h30 da noite. Domingo, às 7 horas e 10 horas da manhã e às 7h30 da noite. Praça Monsenhor Geraldo 12, Centro, Barão de Cocais. Telefone: DDD 31 38 37 17 66. Região Pastoral Mariana Leste, Santuário Nossa Senhora das Graças, em Urucânia. Horário de visitação, segunda a sexta, de 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Sábado e domingo, de 7h30 da manhã até o meio-dia. Horário das missas, domingo às 10 horas da manhã. Avenida Ari Soares, sem número, Centro, Urucânia. Telefone: DDD 31 38 76 10 53. Santuário Santa Rita de Cássia, em Viçosa. Horário de visitação, segunda a domingo, de 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. Horário das missas, segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Sábados, às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite. Domingo, às 7 horas e às 10 horas da manhã. Às 5 horas da tarde, às 7h30 da noite. Praça Silviano Brandão, 211, Centro, Viçosa. Telefone: DDD 31 38 91 12 66. Santuário São Sebastião, em Raul Soares. Horário de visitação: segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo, de 6h30 da manhã até as 8 horas da noite. Horário das missas: segunda, terça, quarta, sexta e sábado, às 7 horas da noite. Domingo, às 7 e às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Rua Levindo Lopes, 28, Centro, Raul Soares. Telefones: DDD 33 33 51 10 98 e DDD 33 33 51 14 25. Região Pastoral Mariana Centro. Santuário Nossa Senhora da Conceição, em Senador Firmino. Horário de visitação, segunda a domingo, de 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Horário das missas, quinta-feira, às 6 horas da noite. Primeira sexta-feira de cada mês, às 7 horas da noite. Sábado, às 7h30 da noite. Domingo, às 9h30 da manhã e às 7h30 da noite. Rua Santana, 93, Centro, Senador Firmino. Telefone: DDD 32 35 36 12 22. Santuário Bom Jesus do Bacalhau, em Piranga. Horário de visitação, de quarta-feira até domingo, nos feriados, de 8 horas da manhã até o meio-dia e de 1 hora até as 5 horas da tarde. Horário das missas, primeiro, segundo e terceiro domingo do mês, às 3 horas da tarde. Todo dia 15 de cada mês, às 5 horas da tarde, tem a missa do Romeiro. Endereço: Rua Bom Jesus, sem número, Alto do Bom Jesus, distrito de Bacalhau, Piranga. Telefones: DDD 31 34 76 12 14. DDD 31 995 31 15 50 e DDD 31 995 31 27 80.
Região Pastoral Mariana Oeste, Santuário Nossa Senhora da Luz em Conselheiro Lafayette, horário de visitação de segunda a domingo de 9 horas da manhã até às 6:30 da tarde, horário das missas, terça a sexta-feira às 7 horas da noite, sábado às 6:30 da tarde, domingo às 7 e às 10 horas da manhã e às 7:30 da noite, Rua Valério Eugênio 299, bairro Areal, Conselheiro Lafayette, telefone DDD 31 3761 1430. Santuário São Judas Tadeu em Conselheiro Lafayette, horário de visitação de segunda a domingo, de 7 horas da manhã até às 7 horas da noite. Horário das missas, quarta e sexta-feira, 7 horas da noite, sábado às 6 horas da tarde, domingo às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Todo dia 28 de cada mês às 7 horas da manhã, 3 horas da tarde, às 7 horas da noite. Se o dia 28 cair no domingo, as missas são às 7 e às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Rua Dilermã Ferreira Maia, 388, bairro São Judas Tadeu, Conselheiro Lafayette. Telefone DDD 31 3761 7946. Região Pastoral Mariana Sul. Santuário Nossa Senhora da Piedade em Barbacena, horário de visitação de terça-feira até domingo, de 6:30 da manhã até às 6 horas da tarde. Horário das missas, segunda-feira, 7 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. De terça-feira até sábado, às 7 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Domingo, às 8 horas e às 10 horas da manhã. Ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Confissões. Quinta-feira, de 9 às 11 horas da manhã. Sexta-feira, de 9 às 11 horas da manhã. E de 2 até às 4 horas da tarde. Adoração Santíssimo Sacramento. Todo domingo, de 5 horas da tarde até às 7 horas da noite. Primeira sexta-feira, de 8 horas da manhã até às 3 horas da tarde. Terceira sexta-feira, de 2 às 3 horas da tarde. Rua Vigário Brito, 26, Centro, Barbacena. Telefones DDD 32 33 31 6530. DDD 32 33 31 0270. Santuário Nossa Senhora das Mercês, em Mercês, horário de visitação. Segunda a domingo, de 7 horas da manhã até às 8 horas da noite. Horário das missas, sábado às 7 horas da noite. Domingo às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Praça Vias Fortes, 179, Centro, Mercês. Telefone DDD 32 33 37 11 21. Para essas e outras informações, você encontra no site da Arquidiocese de Mariana, arquimariana.com.br. Lembrando que arque com que muda e tudo junto. Repetindo, arquimariana.com.br ou nos demais canais de comunicação da instituição. Você ouviu Igreja em Notícias, uma produção do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Mariana.